a questão da importância do menu nessa forma de comunicação entre o serviço de alimentos e bebidas, que seria o bar, o restaurante, o pub, independente da natureza do estabelecimento, e o cliente. Ele é o canal de comunicação, porque existem lugares que a gente sabe que não tem nem garçom. Então, qual é o seu canal de comunicação para fazer o pedido? É o menu? Você vai pegar a carta, você vai ler, ela precisa ser direta, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser didática, ela precisa ser explicativa, para que o cliente entenda, saiba o que é que ele está pedindo, para no momento que ele receber, ele olhe para o produto dele e diga, foi isso aqui que eu pedi, eu estou satisfeito, eu vou sair daqui tendo uma boa experiência. Esse é o objetivo final da nossa carta e do nosso menu. É fazer com que o cliente saia de lá satisfeito, que ele não se sinta enganado, que ele não se sinta feito de bobo, no sentido de ser cobrado alguma taxa extra, que não foi discriminada, que ele não se sinta lesado. Toda e qualquer taxa extra, a questão do couvert, quando existe uma atração musical, a questão dos 10%, que aqui nós trabalhamos com 10% no nosso estado, mas em outros lugares é 11%, tem lugar que é 12%, sul e sudeste. Então, toda essa taxa de serviço, ela deve vir discriminada também na carta, para que o cliente não se sinta enganado de nenhuma maneira e ele saia de lá satisfeito com a experiência que teve. Eu vejo que, pela participação de vocês, o que todos vocês colocaram, entenderam quão importante é esse menu objetivo, é esse menu limpo. Quando eu digo limpo, não estou falando de sujeira, eu estou falando no sentido das palavras, no sentido de não ter muita poluição visual, de ser objetivo, de passar a mensagem que precisa ser dita e ser entendida. Você pega o menu, olha rapidamente para ele e sabe o que é que você vai pedir ou não, tá certo? Muito bom o fórum, gostei demais. Olhei de todos os polos, muita participação, muito bom. A aula de hoje, eu deixei para a gente fazer revisão. A unidade 3, ela é muito pequena, ela é, na verdade, só um fechamento mesmo, falando sobre a importância do turismo. Também separei um artigo no Cielo, que eu vou passar o link para o pessoal passar para vocês no grupo. É muito bom, eu não sei se vocês conhecem o Cielo, tem muitos artigos científicos, inclusive na área de vocês, é uma pesquisa séria, é tudo muito embasado. Quem não conhece, por favor, faça uma pesquisa. Ele tem artigos de todas as áreas que você imaginar, e são artigos no mundo todo, né, de pesquisas do mundo todo. É super enriquecedor. Quem não conhece o Cielo, que dê a oportunidade de conhecer, tá bom? Eu vou começar aqui a revisão, porque como a unidade 3 ela é muito pequenininha, a gente fecha com ela, tá? Eu vou voltar lá para a nossa unidade 1 para a gente começar a revisão e na medida que vocês queiram acrescentar alguma coisa, que vocês acham que tiverem algo válido para os colegas, eu peço que se manifestem, porque aqui está todo mundo aprendendo com todo mundo. A participação de vocês é muito importante. Inclusive, ela também conta pontos, tá bom? Só um minutinho que a gente vai começar a compartilhar.
Tá ok? Tá aparecendo para vocês a unidade 1? Sim, sim, professora. Pronto, então a gente vai retornar lá para a unidade 1, né? Para quem por acaso não esteve presente, não pôde assistir essa aula, e até mesmo para quem assistiu, para a gente fazer uma pequena revisão para a nossa avaliação. O que é gastronomia, né? O que é esse conceito, na verdade, da gastronomia que muito se confunde com culinária, né? Às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, na verdade não é. A gastronomia é a ciência, é a parte estudada, é você ir se aprofundar, é você ver as características do alimento, é você ir atrás de saber como ele é melhor aproveitado, das suas texturas, dos seus sabores, dos seus aromas, coisa que a culinária, que é o que a gente desenvolve na casa da gente, não se faz. A culinária é aquilo que a gente passa de mãe para filho, são os hábitos costumeiros. A gastronomia não. A gastronomia, ela é uma ciência. E, para tanto, ela envolve estudo, ela envolve técnicas, existe todo um aparato para que se desenvolvam essas técnicas e que se cataloguem, a gente sabe disso, as técnicas de corte, as técnicas de cocção, existe tudo isso catalogado para que se tenha realmente o estudo e que se faça o melhor aproveitamento, para que você tenha apresentações diferentes, para que você possa dar texturas diferentes, para que você possa inovar, como, por exemplo, quando você faz a gastronomia molecular, que você pega um alimento e transforma em outro. Eu vou fazer farofa de azeitona, ou então eu vou fazer gel de manga. Para tudo isso, eu preciso de um estudo por trás, para poder chegar a desenvolver essa técnica. Então, é isso enquanto a gastronomia, né? Então, nesse conceito, a gente engloba a preparação desses alimentos, como eu falei, tem as técnicas culinárias, as técnicas de corte, as técnicas de cozimento, que a gente falou até na unidade 2, o uso adequado dos ingredientes, que ele começa, inclusive, na escolha, né? Quando você se propõe, por exemplo, a utilizar os alimentos sazonais. Os grandes restaurantes mundo afora, eles fazem cartas que mudam 4 vezes ao ano. A cada estação tem os alimentos que são melhores a cada estação. Por exemplo, tomate. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Tomate. A gente tem tomate o ano todo, mas existe uma época do ano que o tomate é melhor. Ele é maior, ele é mais doce, ele fica inclusive mais barato, que é a época da safra do tomate. Então, esses restaurantes maiores, eles mudam a carta de acordo com a safra dos alimentos. Eles aproveitam os alimentos da estação. Tudo isso é técnica culinária. É você saber aproveitar o que você tem de melhor no momento, né? A questão também da valorização visual dos pratos, da estética. A gente escuta toda hora. Se come primeiro com os olhos. Não que você não vá também comer coisas que não são tão visualmente agradáveis, como uma panelada, a gente sabe, né? Panelada, se a gente disser que ela é linda, ela não é, mas ela é deliciosa. Mas que um prato bem pensado, com um visual, os grandes cozinheiros, eles fazem o croquis do prato. O croquis é o desenho, da mesma forma que um estilista faz o croquis lá do modelo da roupa, o cozinheiro, quando ele vai fazer esses pratos nesses restaurantes estrela Michelin, ele faz o desenhozinho, ele faz o croquis primeiro, pensando como é que ele vai montar o prato, aí ele faz um prato piloto, que é o prato de teste, para depois ele desenvolver e dizer, olha, cozinha, esse prato vai sair daqui dessa forma. Então, tudo isso faz parte desse conceito amplo da gastronomia, né? A questão da influência dos costumes regionais, dos costumes locais, sempre vai acontecer. Dificilmente você vai ter um restaurante, um restaurante, uma pizzaria, uma churrascaria, qualquer coisa que não seja influenciado pelos costumes locais. É muito difícil. A não ser que você diga, mas eu estou aqui, mas o meu restaurante eu estou em Teresina, mas o meu restaurante é asiático. Ele só serve culinária asiática. Aí é diferente. Você tem um restaurante temático, mas um restaurante normal,
com a culinária normal, ela vai ser influenciada pela gastronomia local. Até porque o público geral desse restaurante, quem vai frequentar, quem vai manter esse restaurante o ano todo, são os locais. São as pessoas que moram ali. Vai vir um turista aqui, outro acolá, vem um pessoal fazer um congresso, vem uma família de fora, vem, vai vir. Mas quem sustenta esse restaurante ali o ano todo, o grosso do público, são os locais, e eles gostam da comida local. A pessoa, ela gosta de comer o que ela conhece, né? A questão da ciência dos alimentos, como eu falei, quando você coloca aí, por exemplo, a questão da gastronomia molecular, que você mexe com as estruturas. Você apresenta o alimento de uma forma diferente, mas com o mesmo sabor. E a questão da sustentabilidade, que hoje se fala em sustentabilidade em praticamente tudo na nossa vida. A questão da energia, né, as energias verdes, né, energia solar, a questão do reaproveitamento até dos tecidos. A gente vê hoje em dia as grandes fábricas pegando os restos de malha, de jeans, quando são fábricas de calça jeans, essas coisas, para tentar dar um fim a esse resíduo, para que ele não vire lixo. Então, isso também chega na cozinha, de forma que a gente precisa aproveitar o alimento na sua integralidade. E a imensa maioria dos alimentos é possível aproveitar na integralidade. A gente é porque desperdiça demais. Nós somos um país que produz milhões. Nossa safra é uma coisa absurda e que nem justifica ter gente no Brasil passando fome, pelo tanto que se produz aqui. Temos aqui os tipos de gastronomia, que a gente também já falou, a questão da tradicional, que é o que você aprende dentro de casa, você aprende escutando sua mãe, escutando sua avó, apenas assistindo sua avó fazer um bolo, sua mãe fazer um doce. Não precisa de técnicas refinadas, não precisa de estudo, é a gastronomia do dia a dia, a gastronomia tradicional. Essa contemporânea é quando você já tenta dar apresentação diferente, uma coisa mais inovadora, mais criativa, para sabores que nós já conhecemos, para alimentos que nós já conhecemos. A molecular é essa que muda as estruturas, né, para trazer uma experiência sensorial diferente. Imagine você pega uma cápsula que parece uma bolinha e coloca na boca, e quando ela explode na sua boca, você sente sabor de manga. Você nunca vai imaginar isso. Então, são sensações diferentes que elas despertam, inclusive, quando você olha para o prato, que vê aquela montagem com elementos que você desconhece, já começa daí a experiência sensorial diferente. Você olha e vê aquela estrutura e não imagina, não sabe o que é, já começa daí. E a questão da alta gastronomia, da alta cozinha, que é a gastronomia estrelada, é a gastronomia dos grandes restaurantes caríssimos, que começa com a experiência da porta. Até a pessoa que lhe recebe, que fez a sua reserva de mesa, ela tem um treinamento diferenciado. Tem um restaurante em São Paulo, o Dom, do Alex Atala, que ele tem um menu de 12 etapas. E cada etapa é harmonizada já com a bebida, com o vinho, com o drink. Até a iluminação de lá. Até a iluminação, ela é pensada, diferenciada, para que você tenha uma experiência diferente. É assim, é uma coisa caríssima. Eu lembro que a última vez que eu vi, se eu não me engano, estava quase R$ 1.500 por pessoa, esse menu de 12 etapas. Mas, assim, é uma coisa que você não pensa nem que está no Brasil, de tão refinado que é. Eu acho que poucos lugares aqui, talvez, nem sei se poucos, talvez só ele faça uma experiência tão completa, né? De que você se sinta, é como se você uma experiência para dizer que você é especial. Você está vivendo isso aqui é feito para você. É essa a mensagem que a alta gastronomia quer passar. É uma experiência única, é uma experiência para poucos. Aqui a gente volta para a história da gastronomia, que a gente começa lá com aquele homem coletor, que era um homem nômade,
que vivia na natureza, vivia se alimentando com o que a natureza ofertava, né? Ele se alimentava basicamente de frutas, de vegetais, aparece depois o domínio do fogo, quando ele vai ter acesso, então, aos alimentos cozidos, aos alimentos assados, e ele vai poder, com isso, ter esses alimentos em maior quantidade, porque antes era só o que a natureza oferecia. Com o fogo, não. Ele vai poder ter os mamutes, os javalis, os porcos maiores. Antes ele não podia comer isso, porque ele não tinha você não ia comer uma carne de porco crua. Agora não. Ele já tinha essa questão do cozimento e principalmente do assado. Depois veio a agricultura, a criação dos animais, o homem começa a se fixar no mesmo lugar. Ele abandona essa postura nômade. E daí, aquelas primeiras famílias que estão juntas, convivendo, criando animais, fazendo sua pequena plantação, porque elas descobriram a agricultura simplesmente jogando as sementes. Foi ao acaso. Estava aqui comendo uma fruta, jogou a semente de um lado e viu que começou a nascer um pé de alguma coisa. Foi assim que se descobriu. E aquelas famílias juntas são a primeira sociedade. Ainda sem regras, ainda sem normas, mas já era considerada uma sociedade. E começam a produzir tanto vegetais e tanto animais, e existe essa produção excedente. E o que é que eles fazem? A produção excedente vira uma moeda de troca, como as pequenas outras sociedades que existiam por ali. Então, o alimento sempre sendo o centro de tudo. Porque o homem passou a se fixar quando ele teve a oportunidade de ter esse alimento maior, com o domínio do fogo. Depois, o alimento vira moeda de troca. Agora, ele está regendo a sociedade. Não existia o dinheiro, não existia moeda, não existia papel, mas o alimento valia, era o que tinha mais valor. Então, antes, o alimento que o homem comia só para se saciar, agora não, ele tem um valor. E com o tempo, ele passa a ter um valor cultural. Meus abençoadas aqui achar de brigar. Porque tudo passa a ser feito pelo alimento. O alimento, ele sempre vai girar, a vida do homem vai girar em torno dele. Quando existe uma comemoração, qual é a primeira coisa que a gente pensa? O que é que a gente vai comer? A gente vai fazer uma confraternização na nossa empresa, na nossa escola, na nossa casa. O que é que a gente vai servir? Isso começou naquela época. Todas as celebrações, todos os rituais, todas as festas, tudo envolvia a comida. Então, o alimento sempre sendo o centro na vida do homem. Daí a gente já vai para a Crescente Fértil. A Crescente Fértil é a região que fica ao longo do Rio Nilo. Era uma região muito irrigada. Então, tudo que se plantava dava certo. Então, ali começou uma diversidade de alimento muito grande. Mas o principal deles foi a soja. A soja e o trigo. O trigo que veio da a primeira profissão, que se tem registro, né? A profissão de padeiro. O pão, que antes não era nem pão, era uma massa de trigo que eles cozinhavam e comiam a papa do trigo. E se descobriu um dia que essa massa fermentou. A massa fermentou, foi assada e assim se descobriu o pão. Não existia nenhum tipo de estudo, não existia nenhum tipo de conhecimento. Naquela época, as coisas eram descobertas por empirismo. Acontecia, deu certo uma vez, a gente faz de novo. Os gregos, os romanos, os egípcios, todas essas sociedades, elas eram politeístas.
Elas acreditavam em vários deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, e eles dedicavam a esses deuses grandes banquetes, né? Ou seja, mais uma vez o alimento lá sempre tomando o centro das atenções. O alimento, o banquete era sinal de ostentação. Aquelas mesas enormes, fartas, cheias de pães, cheias de vinho, aquelas noitadas de festas, de banquetes, eram sinais de ostentação. Somente as pessoas que eram mais abastadas da sociedade podiam fazer isso. Surgem também as tabernas, né? Que as tabernas eram casas que ficavam nas estradas, ficavam ali à margem das estradas, para dar descanso a quem passava por elas, aos transeuntes, né? Elas davam descanso, alimentação, sempre tinha um caldinho, e quem tomava de conta das tabernas sempre eram mulheres, as taberneiras. E tem-se a ideia de que as tabernas foram os primeiros restaurantes. Daí que começou, né? Deixa eu passar aqui o próximo. Como eu falei, o primeiro cereal foi o trigo e a questão da profissão padeiro. Depois disso, no século XV e no século XVI, vieram as grandes navegações. O homem começou a sair da Europa, naquelas grandes embarcações, para poder desbravar novos territórios. Foi quando começou também o intercâmbio de alimentos. Alimentos como, por exemplo, o tomate, a banana, que são oriundos aqui da América, foram para a Europa. A Europa não conhecia tomate. E da mesma forma que alimentos de lá vieram para nós, alimentos da Europa chegaram na Ásia, que não existia, e sobretudo a questão das especiarias, né, que a gente sabe que teve muita guerra pelas especiarias e outros tipos de alimentos também. A questão da Revolução Industrial, quando aconteceu, ela não foi só uma mudança na questão do pensamento, ela envolveu também, não foram só as ideias de como o homem era o centro da sociedade e não mais Deus. A gastronomia também entrou nesse iluminismo. A gastronomia ela passou a ser vista como arte, como requinte, não era mais só vou comer, preciso me alimentar porque tenho fome. Ela passou a ser apreciada. E daí começaram a surgir os grandes chefes, como o Antoine Carême, que ele é uma referência até hoje, porque ele foi um dos que trouxe a França para o centro da gastronomia. Até então, o país que mais desenvolvia a gastronomia era a Itália. Era ela que apontava como o centro gastronômico do mundo. Mas os franceses se sentaram e disseram, não, a gente vai ajeitar, vamos colocar regras. Foi eles que desenvolveram todas as técnicas de corte. Eles começaram a, como eu falei, a catalogar as técnicas, a dizer cocção, tantos tipos, técnica, tantos tipos, porque na Itália, apesar de estar desenvolvido, eles não se deram a esse trabalho. Então, quem levou todo o mérito de ser o desenvolvedor da gastronomia, a ponta da gastronomia, foi a França, por esse motivo, porque eles se deram ao trabalho de escrever, de colocar no papel, de fazer livros. A Itália não tinha nenhum livro falando de gastronomia, tinha grandes cozinheiros, mas não tinha nenhuma referência bibliográfica. E a França fez isso. O alimento ele passa a ter mais protagonismo nesse momento, né? Como também a questão da saúde, que a gente vê até nos dias de hoje. Hoje, quando a gente pega um alimento no supermercado, a primeira coisa que a gente olha é o rótulo, é a quantidade de açúcar, é a quantidade de gordura, porque a gente sabe que a gente é o que a gente come. Antigamente, a gente não tinha essa preocupação. Você vê até, se você observar, um carrinho de compra dos anos 80 e um carrinho de compra dos dias de hoje, como se comprava errado, os alimentos ricos em sódio, os alimentos que não tinham nutrientes, e hoje em dia não, a gente prefere descascar mais do que desembalar, justamente porque a gente sabe da importância da alimentação para a nossa saúde. Cada vez mais a gente busca uma dieta equilibrada para ter uma vida mais saudável, porque a gente sabe que o que a gente come repercute na nossa vida, no nosso sono, na nossa disposição. Então, hoje a gente vive a era
da alimentação saudável. Um pouco da história da alimentação brasileira e da gastronomia, nós sabemos que o Brasil, como um todo, não só a gastronomia, ele é uma fusão de 3 raças, eu vou assim chamar. O branco, que é o português, que foi o que chegou aqui primeiro, o negro, que chegou depois, e o índio. Eles foram juntando culturas, eles foram juntando religiões, eles foram juntando o sangue, tanto é que a gente tem, nós não somos, por exemplo, como os chineses, os japoneses, que temos um traço bem característico, na hora que você olha para eles, você diz, é um asiático. Não, a gente tem uma miscigenação que você não olha para um brasileiro e você não é capaz de dizer de onde ele é. Como os europeus, por exemplo, você vai na Áustria, na Suécia, num país daquele, você só vê o povo tudo louro, branco, alto, magro, é muito característico. Aqui não, aqui a gente é tudo muito diferente, a gente é tudo muito misturado, justamente por essa miscigenação dessas 3 raças. E não foi diferente com a gastronomia. Cada uma delas somou, trouxe para o Brasil, para a gastronomia brasileira, o que sabia, o que já utilizava, o que fazia de melhor dentro da gastronomia, né? A gente sabe que em 1500 foi quando os portugueses aportaram aqui no Brasil e já existiam os índios, que tinham a própria gastronomia deles. Uma coisa bem básica, nada muito refinado, até porque eles não tinham essas técnicas, eles não tinham, moravam em ocas, não tinha nenhum elemento, nada que pudesse fazer uma culinária refinada. Alimentavam-se basicamente de 2 tipos de amido, que era a mandioca, era o milho, comiam muitos pescados. E o que foi que o português trouxe? O português trouxe o açúcar, que o índio não sabia nem o que era. O português trouxe a alimentação com ovos, com caprinos. O índio não sabia nada disso. O índio nunca tinha comido um ovo na vida. Quem ensinou ele a comer ovo foi o português. A inserir o ovo nas suas receitas já foi o português. E logo em seguida chegaram os negros, né? Com a questão da colonização, da escravização. Eles trouxeram a sua religiosidade muito forte. A gastronomia africana ela é muito atrelada à religiosidade, a questão dos temperos mais marcados, a questão dos orixás. Tudo isso é muito arraigado neles e está muito ligado também à questão gastronômica. Aqui tem um pequeno quadro, né, que a gente falou sobre o que é que caracteriza um prato básico de cada estado, que representa cada estado. Não estão todos aqui, mas que são bem característicos, que na hora que você fala, a pessoa já liga imediatamente, né, a questão da moqueca, né, que ela pode ser capixaba, ela pode ser baiana, existe aí uma briga, a questão do baião de dois, que o pessoal diz que é do Ceará, é nosso, existe até alguns pratos que ainda há essa disputa, o churrasco gaúcho, que é aquele churrasco de ripa, o churrasco de costela, aquelas peças enormes, a questão do bolo de rolo do Pernambuco, o virada paulista, que é a cara de São Paulo, todo mundo sabe disso, o tucupi, o tacacá, que vem lá da região norte, na hora que você fala, todo mundo sabe. Então, existem elementos culturais que são bem característicos de cada lugar. Na hora que você fala de pão de queijo, de doce de leite, a sua memória imediatamente lhe remete a Minas. Ela não vai lhe levar para outro lugar. Porque desde que a gente se entende por gente, a gente sabe que aquele lugar é a terra do pão de queijo. Então, a gastronomia, ela é capaz de representar um lugar. Só você falar o prato, a pessoa já sabe de onde é que você está se referindo. E sem você precisar ir lá. Eu não conheço BH, nunca fui em Minas, mas quando o pessoal fala em pão de queijo, automaticamente me remete a Minas Gerais.
E eu tenho certeza que não só para mim, para muitas outras pessoas funciona dessa forma. A questão das dietas, né? Porque quando um turista chega, muitas vezes ele tem a sua vida atrelada à dieta do lugar que ele vive. E às vezes, quando ele viaja, ele quer manter essa dieta. Ou não, ele prefere experimentar sabores novos, ele prefere fugir da dieta, ele quer conhecer a gastronomia local, que é o que seria muito mais interessante e é o que acrescenta quando ele está fazendo turismo, né? Mas a gente precisa conhecer, temos a dieta ocidental, que é a dieta que a gente liga automaticamente à questão dos ultraprocessados, é a alimentação rápida, é a alimentação pronta, pagou, levou. Refrigerante, muito trigo, muito pão, muito bolo. A dieta mediterrânea, que é tida como uma das dietas mais saudáveis que existe, porque ela é muito rica em vegetais, ela é rica em grãos, ela é rica em azeite de oliva. Então, ela se torna uma dieta que ela é protetiva até para o coração. A dieta oriental, ali do pessoal do Japão, da Ásia em geral, que ela é muito rica em frutos do mar, eles têm acesso a bastante frutos do mar, de algas também, de tofu, que é a soja fermentada, e também do arroz, lá a produção de arroz deles é enorme, e a nossa dieta que é única. Não tem nenhum país no mundo que tenha a dieta brasileira, que a proteína é o feijão e o carboidrato é o arroz, basicamente. A gente não pode dizer que a proteína é a carne, porque infelizmente nem todo mundo tem acesso à carne todos os dias em casa. A gente tem que dizer que a dieta do brasileiro é o arroz com feijão. Mas o prato completo seria o arroz com feijão, carne e ovo. Se puder, uma farofa. É a dieta brasileira. Única, não existe nenhum lugar do mundo que você vai chegar e você vai encontrar isso. A não ser que você viaje e você vá para a casa de um brasileiro. Aí você vai encontrar. Mas em nenhum outro lugar você encontra essa dieta. Ela é característica do Brasil. Os outros tipos de dieta, né, que são a dieta vegetariana, que é a dieta que ela é exclusiva, proveniente de alimentos vegetais, frutas, legumes, nada de origem animal, nem ovo, nem leite, nem banha de porco, você não pode fritar um ovo em banha de porco, tudo é de origem vegetal. A dieta vegana, que além disso, né, de ser tudo de origem vegetal, essa pessoa que é vegana, ela adota um estilo de vida. Ela não se restringe à cozinha. A pessoa vegana, ela não compra uma bolsa de couro. Ela não usa um cinto de couro. Ela não usa um cosmético que seja testado em animais. Veganismo não é uma dieta. Eu até tenho essa ressalva. Veganismo é um estilo de vida. É muito, muito, muito restritivo. As pessoas que são veganas, elas, assim, é quase uma seita para mim, porque você tem que tomar cuidado com tudo. Tem que ler todos os rótulos de tudo, 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 porque não pode nada que seja testado em animal, que envolva animal, que sacrifique de alguma forma animal. É muito restrito. Tem a dieta low carb, que é aquela que diminui a quantidade de carboidratos. A dieta cetogênica, que é a dieta que ela aumenta a quantidade de gorduras e aumenta também a quantidade de proteínas. A dieta mediterrânea, que foi essa que eu falei, que é ali da Itália, dos países europeus, que também tem muito acesso ao pescado, ao azeite de oliva, ali, a produção de oliveiras, Itália, Espanha, é muito grande. Então, o azeite deles, além de ser de uma qualidade muito superior ao que chega a nossa, ele é muito mais barato. É um azeite que, se você observar, quem tiver a oportunidade de pegar um azeite vindo de lá ou que vá a passeio, ele é verde, é diferente, é grosso, é completamente diferente do nosso. Eu acho que é mais puro. Então, é uma dieta muito saudável. Tem a dieta DASH, que é a dieta que foi criada
pelos médicos para pessoas que já estavam com problemas de hipertensão. Foi uma dieta muito batida nos anos 90 nos Estados Unidos, pela quantidade de obesos que existiam, obesos jovens, de criança ficando obeso, justamente por causa dessa alimentação muito errada que tem lá. Então, é a dieta que se preocupa com esses índices, né, que vai mexer na alimentação, diminuindo as quantidades de sódio por conta da hipertensão. A questão do jejum intermitente, que é aquela que você passa, você se alimenta e passa tantas horas sem comer, 12 horas sem comer, 14 horas sem comer, tem gente que passa até 24 horas sem comer, fica só com água, só é permitido água e café, às vezes só água, café e chá sem açúcar, acreditando que o seu organismo ele vai tirar a energia do que você já tem, né? E ela é uma dieta feita para perca de peso. A dieta kosher, que são os alimentos da questão dos judeus, que a gente falou também, que é uma dieta bastante cara, porque é uma dieta que precisa separar lácteos de carne na hora de fazer essa triagem de alimentos. Existe a hora certa de abater o animal tem que ser abatido, voltado para o leste, para não sei para onde. É uma dieta muito cheia de detalhes. Tem que ser uma pessoa treinada por um rabino da religião deles. Então, termina que fica muito caro. Muito caro, assim. Eu acredito que nem todos os judeus façam essa dieta, assim. Talvez sejam para os que sejam muito apegados mesmo à religião, porque é muito cara. E ela também, ela prioriza alimentos frescos e tudo. Mas você pouco encontra, pelo menos aqui na minha cidade, aqui em Teresina, quem mora aqui sabe, a alimentação kosher é muito difícil. Eu só vi uma vez, lá no Sans, uma carne kosher, e elas vêm com a identificaçãozinha, né? Você pega a carne lá, a vácuo, tem no cantinho, alimento kosher. Sul, Sudeste, em São Paulo, você encontra com mais facilidade, mas aqui eu só vi uma vez. É muito caro, talvez por isso que eles não tragam, né? E os fatores que influenciam a dieta de uma pessoa. O que é que influencia? Os fatores culturais, os hábitos, o que ela viu dentro da casa dela, o que eu assisti dentro da minha casa quando eu era criança, que eu via minha mãe fazer, o que é que minha mãe preparava durante o almoço, o que é que você comia na minha casa durante o jantar. Aquilo ali é o que eu carrego comigo. Quando eu tiver a minha casa, muito provavelmente vai ser a minha referência, porque eu fui criada dentro daquilo ali, né? É o hábito cultural alimentar da minha casa, que isso varia, inclusive, de casa para casa, de família para família, mas que dentro de uma sociedade ele é bastante parecido, né? Pela questão do acesso aos alimentos, pelas condições climáticas, se muda muito pouco. Mas também se observa que os fatores socioeconômicos, eles são capazes de alterar um pouco isso, porque nem todo mundo tem condições de manter a mesma dieta. Se você for para o supermercado, você vai observar que os alimentos com menos nutrientes, os alimentos de mais baixa qualidade, são os mais acessíveis. É o biscoito recheado, é o petisco, é o suquinho da caixa. Eu estou falando isso com relação à alimentação de uma criança, quando você vai mandar o seu filho para a escola. É muito mais barato você dar para o seu filho o que não presta, o que não é nutritivo, do que você comprar fruta, do que você fazer um bolinho caseiro, porque vai te dar trabalho. Precisa de ovo, precisa de trigo, precisa de manteiga. Termina que sai mais caro você fazer um bolo saudável para o seu filho dentro de casa, com os ingredientes que você conhece, do que você comprar um bolinho pronto da Balduco, aquele do pacotinho, cheio de conservante. Então, muitas vezes, as pessoas apelam para o mais barato, porque não tem, e outras vezes até pela praticidade, com a vida que a gente leva hoje em dia. Então, são esses dois, fazendo uma observação à questão da influência da dieta, são as duas coisas que mais influenciam. É o que você aprendeu como alimentação, o fator cultural e o fator socioeconômico. Ele termina determinando. Muitas vezes a pessoa até quer ter uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, mas é caro. Você ter uma alimentação saudável é muito caro. Até porque, quando você para pensar
eu quero me alimentar bem, eu vou descascar mais, eu vou desembalar menos. Se você for parar para pensar, até essa questão de frutas, vegetais e legumes, você não pode comprar de grande quantidade, porque se você compra de grande quantidade, vai estocar, vai terminar estragando. Então, você tem que ir mais vezes ao supermercado. Se você precisa ir mais vezes ao supermercado, demanda mais tempo, coisa que muitas vezes nós não temos. Todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres domésticos, tem filho, tem marido, tem esposa. Então, até isso atrapalha da pessoa ter uma alimentação mais saudável. Ou então, você faz as pequenas porções, cozinha um dia na semana, faz as pequenas porções, deixa tudo congelado para poder levar a marmita para o trabalho. São as opções que se tem, né? Quando se quer ter uma alimentação melhor. A gente vai agora para a unidade 2. Algum comentário, alguma dúvida que queiram acrescentar, alguma coisa que acham importante os colegas ouvirem? Se você não falar nada, eu vou ficar falando aqui a noite todinha sozinha. Diga, Marcos. Sobre a história das dietas, das mudanças, né, que se pede para fazer, né? Eu lembro que um determinado tempo eu fui participar de um evento e tinham alguns trabalhadores rurais, né? Aí tinha uma nutricionista. Aí na hora do almoço ela, nós vamos comer essa verdura aqui, por aquilo outro. O arroz só é tanto, por aquilo outro, para sua vida ser melhor, não sei o quê. Sei que no segundo dia um trabalhador já um pouco mais idoso, minha senhora, eu não quero saber desse seu negócio aí, não. Eu quero é arroz, eu quero é feijão, eu quero é farinha. Faça ainda na sua casa, não faça aqui não, que eu tô é com fome, eu tô com 2 dias passando fome aqui com esse seu negócio aí, eu não quero saber disso não. Pai, a gente só riu tanto desse senhor, o senhor do interior, né, que acostumado a comer aquela comida mais pesada no almoço, na janta, né, mas então tem que estar muito preparado a cabeça para fazer qualquer tipo de dieta dessa aí. Mas isso aí, Marcos, é só pela ignorância, eu digo a ignorância no sentido da falta de informação, Sim, entendeu? sim. Porque hoje em dia, a todo mundo que chega a informação da questão da alimentação, todo mundo está procurando ter uma alimentação mais saudável. Hoje em dia, a gente sabe que o nosso trato gastrointestinal é o nosso segundo cérebro. A forma como a gente se alimenta, ela repercute no nosso corpo todo, no nosso sono, na nossa disposição, na nossa pele, no nosso cabelo, em tudo, em tudo. Então, você é literalmente o que você come. Infelizmente, esse tipo de informação não chegou para todos. A gente sabe que o Brasil é um país que ainda precisa muito de educação, né? Nem todo mundo tem acesso à educação, isso é uma coisa muito triste, mas que já mudou bastante essa questão da alimentação. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando eu era pequena, minha mãe comprava na minha casa nici, miojo, petisco, todinho. Eu fui criada levando todinho para lanchar no colégio, porque ela não deixava a gente lanchar na cantina do colégio, mas eu levava todinho e um misto. Hoje em dia, eu tenho 3 sobrinhos. Meu irmão tem 3 filhos. Nenhum dos meus sobrinhos nunca comeu nici miojo na vida. Nenhum dos meus sobrinhos nunca botou uma Coca-Cola na boca. Porque hoje ela entende o mal que o refrigerante faz com a criança. Ela entende que nici miojo é só sódio. E meu irmão também tem essa consciência. Então, na casa deles não existe, nunca nem foi comprado. Quer dizer, já é uma geração que de cedo vai começar com uma alimentação melhor do que a nossa. Entendeu? Já foi a informação que chegou depois de nós que mudou a alimentação que eles estão fazendo hoje com os filhos. Minha sobrinha tem 10 anos, ela nunca botou um refrigerante na boca. Porque desde pequena a mãe disse que refrigerante não era bom e que ela tomasse cajuína.
E todo lugar que ela chega, ela pede uma cajuína. Ela chega nos aniversários infantis, ela pede cajuína. E todo mundo fica olhando. E você pode oferecer Coca-Cola. Ela, não quero. Não quero, porque foi ensinado que refrigerante não era bom. Então, já é um reflexo, né, da informação chegando. Que na nossa época não foi assim. A gente tomou refrigerante, a gente comeu essas besteiras. Estamos tudo vivo, graças a Deus. Mas que bom, né? Que a geração futura está melhor. Vou aqui para a unidade 2 para a gente fazer. Estamos de unidade 2 aí, vocês estão vendo? Sim, professora. Pronto. Então, a aula passada, a gente vai dar uma pequena passada aqui para vocês, a questão do setor de A e B, né, que é o setor de alimentos e bebidas, como ele é importante nessa questão do turismo, porque ele vai permear por vários lugares onde o cliente de vocês, o turista, vai estar. Ele tanto vai estar dentro do hotel, que o turista está hospedado, como ele vai estar no bar, como ele vai estar no restaurante, como ele vai estar no clube, como ele vai estar, não sei, no sítio, no parque arqueológico, em qualquer lugar que vocês forem levar o turista de vocês e tiver um ponto de venda de alimento e bebida, tá lá o setor de A e B. Então, ele movimenta bastante, né? Ele é muito importante para vocês, vocês precisam dele, porque o turista, ele consome. E principalmente na questão da hospedagem, no que tange a hospedagem, ele tem que ser impecável, porque não adianta você ter lá um hotel lindo, cheiroso, aquela cama que a gente deita, que não tem mais vontade de levantar, mas que você puxa. Eu já tive essa experiência de estar num quarto de hotel e tem lá dentro serviço de quarto, aquela cartinha lá que você puxa aqui, tá morrendo de fome de noite, aí você abre, não tem nada que preste. É horrível, é péssimo isso. Aí você tem que pedir uma comida de fora, por causa de hotel, porque o hotel não te oferece nada de bom. Então, como é desagradável para o turista, ele está lá no momento de descanso, de lazer. Às vezes ele planejou essa viagem o ano todo, principalmente quando envolve família, envolve criança. Às vezes está levando a mãe, que já é uma senhora de idade, está levando a sogra. Você ter esse desconforto de ter que pedir de fora, ou às vezes ter que sair, você estando cansado, tá num lugar, vamos dizer, a pessoa vai, passeia o dia todo, passa o dia, não sei, num Beto Carreiro desse, o dia no parque, brincando, para cima e para baixo, em fila, sei lá, ou então vai para o parque arqueológico, vai para a Serra da Capivara, caminha, caminha, caminha. Você chega de noite, você está no hotel, a única coisa que você quer é estirar suas perninhas, descansar, comer bem para no outro dia você continuar seu passeio e você pegar a carta e não tem nada legal. É muito ruim isso. Então, é muito importante a questão do serviço de A e B dentro de um hotel. No hotel, o que é que ele oferece? O café da manhã. A maioria dos hotéis minimamente oferece isso. É difícil hoje em dia você chegar num hotel para não ter, que seja pelo menos o café da manhã, é o mínimo. Dentro da diária já vai o café, que é aquele buffet aberto para todo mundo. A meia pensão, que é o café e o almoço, né? Também servido na mesma área, sempre com horários pré-determinados, quando o cliente fecha lá a diária, tá lá. Senhor, o café é servido de 6 às 9, o almoço é servido de 11 às 2. O cliente, o turista, chegou fora do horário, se ele chegar 3 horas, o buffet já vai ter sido retirado. E ele não pode reclamar, porque ele chegou fora do horário. Existe ainda também o regime de pensão completa, que é o café, o almoço e o jantar, também com horário pré-determinado. O sistema de all-inclusive, que é
feito por esses grandes resorts, por esses hotéis maiores, né, que querem manter o turista lá dentro. Eles não querem que o turista saia. Geralmente são hotéis, são resorts que são bem afastados, não tem como a pessoa ir para lá se hospedar. Passa o dia lá na piscina, são hotéis que oferecem atividades, né? Tem aula de dança, tem recreação para os filhos, é aquele hotel que você vai que você se despreocupa. Bota os meninos lá, sempre tem alguém para tomar de conta, tem pintura, tem tudo. São hotéis familiares, são programas familiares, programa de casal. Então, a pessoa passa o dia se divertindo, o dia bebendo, ela não vai sair de lá, principalmente se o acesso for ruim. Às vezes é um hotel até que é um acesso de estrada carroçal. É tudo lá dentro. Ela vai consumir o dia todo, a hora que ela quiser. São vários bares, são vários restaurantes. Tem restaurante italiano dentro do hotel. Aqui é a área de sushi. São vários tipos de alimentação e a pessoa só faz comandar. E ela vai ser servida. A mesma coisa, a questão da bebida tem. O room service é o serviço de quarto, que é esse que eu falei, que você chegou morto de cansado. Também serve demais para as pessoas que estão a trabalho, né? Os empresários, as pessoas que estão ali para fechar um negócio, ou você vai participar de uma feira, ou você vai dar uma aula, ou você vai assistir uma aula, mas são sempre pessoas com pouco tempo. E você chega no quarto do hotel e você está cansado e quer descansar. Ou mesmo essa pessoa que passou um dia no parque, você quer descansar. Aquele tempinho que você está ali, você quer descansar. Pegou o telefone, ligou, fez o pedido, vai para a porta do seu quarto. Você come lá na mesinha. E a questão dos eventos, que isso é feito pelos hotéis que têm essa capacidade, que tem auditório, que tem salas para alugar, eles fazem esses pacotes. Eles vendem o aluguel da sala, já com o coffee break. Essa sala tem capacidade para 800 pessoas. Daqui a gente pode receber um congresso e a gente serve um coffee break. A gente vai vender para a Sociedade de Cardiologia, que quer fazer o congresso aqui, a tanto por cabeça. São 800 pessoas a tanto por cabeça. E caso algum congressista de fora que venha para cá para fazer palestra, a gente dá um abatimento na diária dele. Ele pode se hospedar aqui, portanto. É tipo um pacote, é uma venda casada que eles fazem. Isso funciona muito nos hotéis grandes, movimenta muito, eles até precisam disso, porque senão as salas vão ficar fechadas, sendo subutilizadas. A questão dos cargos na gestão de A e B dentro do hotel, que é o maître, que é digamos que é o garçom mais experiente. É aquele que está há mais tempo na casa, que conhece a dinâmica do hotel, que conhece muitas vezes os clientes que já frequentam a casa há um bom tempo, né? Aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro maître, um vai substituindo o outro na ausência. O sommelier, que é aquele que conhece a carta de vinhos, ele tanto conhece, ele vai lá na mesa, ele explica, ele ajuda a pessoa a escolher e ele serve o vinho. Tem um chefe de fila, que é aquele que recebe a pessoa na porta, é o que, vamos dizer, fazendo uma comparação com um restaurante na rua, é o hostess. É aquele que fica lá na frente, naquela bancadinha, esperando. Você fez a reserva tal, sua mesa é essa. Esse é o chefe de fila dentro do hotel. Conduz o cliente, né, o hóspede até a mesa reservada. Olha, isso aqui é a sua mesa, tá tudo bem, fique à vontade. Espero que você tenha uma boa experiência. Aí nós temos os garçons, que são os que anotam os pedidos e servem. Os commis, que é o auxiliar do garçom, é o que só recolhe. Ele só recolhe prato sujo, copo sujo, ele está ali responsável por manter a organização daquela mesa, manter o mínimo de zelo e de limpeza, né? O copeiro é o que faz a organização do salão, é quem troca as toalhas, é quem coloca o jogo americano, é quem mantém, sempre nos grandes hotéis, se vocês observaram, tem sempre um aparador, nesse aparador lá ficam os talheres para ficar de mais fácil acesso, fica guardanapos em excesso, caso alguém precise trocar, e isso é de obrigação do copeiro.
e o barman, que é aquele que é responsável pela carta de drinks, né? Ele faz os drinks na hora, à medida que são comandados. Os serviços que os restaurantes podem oferecer. O serviço americano, que é o serviço que a gente conhece aqui no Brasil como serviço de buffet. A gente fala, é buffet, tá ali o buffet montado. É o serviço americano. É o serviço que os pratos estão lá montados, dispostos numa mesa, e que cada um vai se servir da maneira que quer, o tanto que quer. Basicamente é o serviço dos self-service. A pessoa chega, pega o pratinho dela, vai lá, coloca salada, coloca a proteína, coloca o carboidrato, o tanto que ela quer e pesa. E isso é o serviço americano. Ele está pagando, claro, pelo peso do que ele está consumindo, mas é um buffet à americana. O serviço à francesa é o serviço mais refinado, é aquele serviço que geralmente é usado em eventos mais finos, onde existe a marcação do lugar na mesa, já a pessoa chega, já está pré-determinado o lugar que ela vai sentar. Às vezes é feito por ordem, por escala de importância do anfitrião para a pessoa mais distante, tem a questão da disposição das taças, a ordem da taça dos comuns, da taça de vinho, da taça da água. É aquele serviço completo de mesa, que você vê vários talheres, assim, você só vê isso nos restaurantes muito, muito, muito finos, ou então em jantares para esse pessoal, para diplomata, para o pessoal do ministério. É uma coisa muito fina e que demanda muito, porque precisa de muito garçom. É basicamente um garçom para cada 5 pessoas. Você piscou, o garçom está do seu lado para saber o que você quer. Então, é um custo muito alto ter esse tipo de serviço. São várias entradas. Às vezes é mais de um prato principal. Lógico, são porções mínimas. O prato principal você pede bem desse tantinho. Por quê? Porque vai vir mais de um. Então, é menu sequenciado. São menus que custam muito caro. Caro com ingredientes caros e caro na produção, né? Tem um serviço à inglesa, que é o serviço que você está sentado, é o serviço vou fazer uma comparação, é o serviço do rodízio. Você está aqui sentado e o garçom passa e lhe apresenta o prato. Esse é o serviço à inglesa. Aí você vai dizer se quer ou não. Precisa também de garçom, não na quantidade do serviço à francesa, mas que já gera um custo. No serviço americano, que foi o que a gente falou primeiro, que a pessoa vai lá, se serve do jeito que ela quer, o tanto que ela quer, na forma que ela quer, já dispensa, o que já diminui o custo para um restaurante. Se você vai botar esse tipo de serviço, por exemplo, no self-service, você vai precisar de menos garçom. O garçom só vai na mesa e vai perguntar qual é o seu tipo de bebida. Não vai precisar de um monte de garçom, porque tem bebida e comida para trazer. Numa francesa é um absurdo. É mais garçom, é quase a quantidade de comensais e garçons. É a mesma quantidade de gente. No inglês não, já é um pouco mais barato, são menos garçons. E o serviço à brasileira é o informal, é aquele que você põe o que seja, o que você estiver servindo, uma feijoada, ou uma tábua de frios, um menu que você queira fazer na sua mesa. Geralmente as pessoas se sentam ao redor da mesa, na mesma mesa, e se servem também à vontade. Esse dispensa qualquer tipo de garçom. A questão dos tipos operacionais de entrega, que a gente vê quando pede, né, quando faz esses pedidos nos restaurantes, nos bares, nos pubs, tem a questão do delivery, que você faz ou via WhatsApp, ou via aplicativo próprio do restaurante, ou via aplicativos, né, funcionais, como o iFood, que a gente sabe que é uma rede que atende a vários restaurantes. O delivery você pede, o pedido é registrado, quando você faz ali no WhatsApp, na mesma hora sobe uma notinha lá no restaurante, é comandado para a cozinha e ele vai ser entregue na sua casa ou no endereço que você pedir. Não existe nenhum tipo de deslocamento do cliente. O pedido vai até você. O takeaway não. Você pede do mesmo jeito. Você pode pedir no iFood da mesma forma. Pediu, sobe a notinha lá no restaurante, o pedido vai ser comandado e você vai ser notificado. Olha, daqui a 35 minutos vem buscar seu pedido.
ele lhe dá uma margem, uma previsão de tempo, às vezes com uma pequena margem de erro, para mais, para menos, mas ele dá uma previsão de tempo para que você vá buscar. A retirada do pedido é responsabilidade do cliente no takeaway. Ele não vai ser entregue pelo estabelecimento, você que tem que ir lá buscar. Essa é a diferença dele para o delivery. E o drive-thru é aquele que você nem desce do carro. É um takeaway, só que ainda é mais rápido e mais prático. Porque para você fazer um serviço de takeaway, muitas vezes, você ainda tem que ter uma pequena recepção, você precisa ter uma mesinha, por exemplo. Eu tenho uma pizzaria, eu tenho um serviço de takeaway. Eu digo para o meu cliente que daqui a 35 minutos a pizza dele vai estar pronta. Mas por acontecer alguma coisa, um percalço, e a 40 minutos e nada. A pizza dele ainda está lá assando. E o meu cliente está em pé. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um mínimo de conforto. Eu tenho que ter pelo menos um conjunto de cadeira. Eu tenho que ter um ar-condicionado. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu cliente. Para ele não ficar lá em pé, se aborrecendo por uma demora que foi culpa minha. O serviço de takeaway, ele tem esse mínimo contato entre o restaurante e o cliente, né? Tem essa questão de você ir lá no balcão retirar. No serviço de drive-thru, não, você não desce nem do carro. É muito comum a gente ver McDonald's, Bob, essas grandes franquias. Hoje em dia existe drive-thru até de farmácia. Você encosta, faz o pedido ali e já recebe seu medicamento. Tudo muito prático, né? Aqui a gente já começa a questão dos menus, que foi muito batido na aula passada. A gente conversou demais sobre isso. Eu acredito que vocês realmente tenham entendido, pelas respostas que vocês deram no fórum, da importância, né, da elaboração desse menu. Porque o menu, ele é como se fosse o cartão de visita. Não desmerecendo as outras coisas dentro de um restaurante, não desmerecendo a limpeza, não desmerecendo o aspecto em geral de você chegar e ser bem acolhido, de ser bem tratado, de você ter garçons que interajam com você, que lhe tratem bem. Não existe coisa mais desagradável do que você entrar num lugar e tá lá os garçons com a cara toda amarrada, as caras deste tamanho, como se tivessem cheio de problemas e o cliente tivesse culpa. O cliente não tem nada a ver com isso. Problema todo mundo tem. Até o cliente tem, mas nem por isso. Ele está tratando ninguém mal. E muitas vezes acontece. A gente sabe disso. E isso é horrível, isso é péssimo. Mas, voltando ainda para a história do menu, a importância dele ser limpo, dele não ter muitas imagens, dele ser objetivo, dele ser didático, dele ser explicativo, no sentido de que ninguém é obrigado a saber de nada. Eu tenho que dar para o meu cliente todas as informações que ele necessita saber sobre determinado prato que ele poderá pedir. Ele não tem obrigação nenhuma de saber que o camarão a Marco Antônio, ele é flambado. Não. Eu posso botar o nome lá, camarão a Marco Antônio. Aí eu boto camarões flambado, em conhaque, parará, parará. Eu tenho que dar essa descrição. Sou eu que estou vendendo, eu tenho que explicar o que é que eu estou vendendo, como é que a pessoa vai comprar, se ela não sabe o que é. O meu cliente, ele só compra, ele não vai comprar no escuro, não. Ele só compra se ele souber o que é que ele está consumindo. Ninguém quer comprar coisa no escuro, não, para depois não ser pego numa surpresa desagradável. Geralmente, os cardápios vêm com uma sequência lógica, que seria a entrada, né, que são os petiscos, para você ficar ali conversando, beliscando, passando tempo enquanto você faz o pedido do prato principal, depois a sobremesa e no final da carta as bebidas, que podem vir numa carta à parte. Existe essa opção de fazer só o menu de alimentação, o menu das comidas, dos pratos, e o menu de bebidas à parte. Também pode ser feito dessa forma. Hoje em dia, já existe também, lá no finalzinho, você colocar a opção do menu infantil, porque geralmente as crianças não se alimentam da mesma forma, né, que os adultos. Criança tem muita restrição com questão de verdura, de cheiro verde, de cebola. Se encontrar, muitas vezes até tem cebola no prato,
Mas se ela encontrar uma cebola assim, ela já não quer comer. Então, a cebola vem processada, a cebola vem de outra forma. Então, a alimentação, o menu infantil, ela é um menu diferenciado. A questão também das pessoas com restrição alimentar, que hoje em dia está cada vez mais frequente. Pessoas celíacas, que são aquelas que têm intolerância ao trigo, à aveia, ao centeio e à cevada. As pessoas com intolerância à lactose, tudo isso tem que vir discriminado. E quando um prato, mesmo que tenha lactose, ele pode ser reproduzido sem. Se você consegue fazer o mesmo prato sem a lactose, você coloca lá a observação, que pode ser feito para intolerantes, o mesmo prato para intolerantes, porque o intolerante sabe, ele faz o pedido, é comandado com essa observação. A questão, como eu falei, da carta de vinho, ela pode ser a parte, aliás, a carta de vinho é a parte, juntamente com o menu de bebidas alcoólicas. Aqui a gente viu na aula passada, a questão foi elencada lá pelo governo de Recife, os principais erros da questão dos menus, né? A questão do garçom não conhecer o cardápio, é você chegar com o garçom, abrir o menu e perguntar que prato é esse, e ele ficar a ver navios, olhando para um lado, olhando para o outro, com aquele sorriso amarelo, e depois de você insistir, ele dizer, não, eu vou bem aqui na cozinha perguntar, volto já. É horrível isso, o garçom, ele é o vendedor de pratos, ele está lá para vender comidas e bebidas, a função dele é só essa, ele não está lá para fazer nada mais. Ele está lá no restaurante para vender comidas e bebidas. Como é que ele vai vender o que ele não conhece? O garçom tem que saber. Tem que ser feita reunião com a cozinha. Chama os cozinheiros. Antes de começar o horário, chama os cozinheiros, chama os garçons, bota todo mundo junto. Restaurantes sérios fazem isso. Bota toda a equipe junto, pega o prato montado, ó, tá vendo isso aqui é o filé à parmegiana, assim assado. Bota o prato, eles já vão ter o conhecimento visual de como é que o prato é apresentado, bota lá e todo mundo prova, para saber o que é que tá vendendo. E cada vez que se muda o menu, que se insere uma coisa nova, isso tem que ser feito. Para eles conhecerem o prato novo, para eles poderem falar para o cliente o que é que aquele prato tem. Então, é muito desagradável essa questão do garçom não saber o que é. Palavras escritas de maneira errada, como eu falei anteriormente. Infelizmente, a gente sabe que o déficit educacional no Brasil é muito grande. Então, as pessoas não têm esse cuidado, vão fazer um menu, elas não têm o cuidado de passar no corretor ortográfico. Porque eu tenho certeza que se passasse, já melhorava bastante. A gente pega erros ortográficos grosseiros nos menus, por aí, se vocês observarem. Grosseiros, assim, coisas absurdas. E muitas vezes fazem e mandam para a gráfica, às vezes até achando que a gráfica vai resolver, funcionário de gráfica, o funcionário da gráfica às vezes sabe menos do que quem escreveu. O pessoal da gráfica, ele só imprime, ele nem olha. Do jeito que está, ele só vai meter na máquina para imprimir. Quando você manda qualquer material para uma gráfica, não importa, menu, até sua monografia, qualquer material que seja, quando você manda para a impressão, é obrigação sua mandar no ponto. Ninguém vai fazer revisão ortográfica para você, não. E com o menu é do mesmo jeito. A questão da grafia inadequada em outros idiomas, as pessoas acham que é muito chique colocar coisa em inglês, em francês, italiano, mas estão escrevendo mal o português. Aí querem colocar em outra língua. Aí é que o negócio fica bagunçado mesmo. Então, é sempre ter esse cuidado. Quer colocar, não custa nada. Gente, a internet hoje ela facilita tanto a vida das pessoas para você fazer uma pesquisa. Eu me lembro que na minha época de estudante, quando eu tinha uma dúvida, na casa da minha mãe tinha um dicionário deste tamanho, preto. Quando eu tinha uma dúvida de escrita numa palavra, deste tamanho, bem aqui, dessa grossura. Parecia uma bíblia, daquela bíblia que fica aberta na casa da avó da gente. E eu tinha que procurar lá a palavra, quando eu tinha dúvida na escrita, para não escrever errado, para não ser chamada a atenção.
Mas hoje em dia, você puxa o celular, tá bem aqui o tio Google, você bota, tudo se resolve. Mas as pessoas não querem ter nem esse tipo de trabalho. Aí fica complicado. Quando eu digo isso, não é nem só para o menu, é para a vida. O povo não quer ter trabalho de consultar nada. A questão dos preços e pratos rasurados, toda vez que existe um reajuste, né, no valor do preço do prato, às vezes a pessoa compra aquela etiquetazinha branca, cola em cima e só faz escrever, fica muito feio, porque acaba com a estética, às vezes você pagou um menu tão caro, uma impressão tão cara, aqueles com capa de couro, porque a impressão de menu é cara, não é barata. Um restaurante, ele não imprime só um, ele tem que imprimir vários. Imagine vocês, um restaurante grande, vamos, sei lá, um Coco Bambu desse da vida. Quantos menus ele não tem que imprimir? É muito menu. Você tira pela quantidade de mesa. Coloque que para cada mesa você tem que ter pelo menos 2 menus. É muito menu. É muito. A despesa que eles têm com gráfica não é pouca. Não é barata. Então, muitas vezes não é o caso de lá, mas outros restaurantes só colocam a etiqueta, colocam o prato reajustado, o precinho lá em cima. É muito feio, né? Talvez seja melhor você optar por um modelo de menu mais em conta, mas que você possa fazer essa reimpressão quando for reajustado, os cardápios estragados, quando se derrama bebida, quando se derrama comida, às vezes aquelas, dependendo do tipo de impressão, às vezes é aquela folha que é tipo um plástico assim, laminado, que é um papel que é plastificado, que começa a levantar assim, o plástico aqui na pontinha, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, vai se estragando, não tem como. Você tem que pensar que é uma coisa que está sendo manuseada o tempo todo por não sei quantas mil pessoas, o dia todo, o garçom vai tirar, ele joga ali no canto, o menu é bicho que sofre. E fora que quando é um restaurante na beira da praia, né, que tem a questão da maresia, tem a questão da areia, cai no chão, quando cai no chão, vem cheio de terra, não tem como não se estragar. Infelizmente, o restaurante ele precisa já fazer no seu cálculo lá de despesas, embutir até o preço dos menus que ele precisa repor, porque precisa. Não, ele não tem como fugir disso, né? A questão também dos pratos que saem do cardápio, que o restaurante deixa de oferecer, mas que continuam lá, eles não têm o cuidado de retirar. Aí você chega e pede, quero isso, aí o garçom não tem. Quero isso, não faz mais. Quero isso, não, a gente está sem ingrediente. É horrível. A regra é muito simples, não faz mais, não serve mais, não é comercializado, retira do menu, ele não tem por que permanecer na carta, né? Os pratos com nome que eu falei, o camarão a Marco Antônio, a picanha a Julieta, você pode botar o nome que você quiser. O restaurante é seu, você faz a carta, você pode inovar, não sei, macarronada da Mariazinha, bote o nome que você quiser. Agora, embaixo da macarronada da Mariazinha, você vai dizer macarrão, com molho, bechamel, acompanhado da proteína tal, parará, parará, parará. Bote a descrição completa. Ele não vai ter o trabalho nem de chamar o garçom para perguntar o que é o macarrão da Mariazinha, porque tá lá. Ele só vai pedir, moço, comande aí, macarrão a Mariazinha. É para ser assim. A pessoa, quando ela pede, ela tem que saber exatamente o que é que ela vai comer. Na hora que o prato chegar, botou em cima da mesa, ela não vai ter nenhuma surpresa. Justamente porque lá está descrito, ela não tem nem o que contestar depois. Ela não vai poder reclamar. Se tiver especificado lá no menu que o peixe vinha com alcaparras, e quando o garçom botar na mesa, e ela, detesta alcaparras, não gosto. Ele, ó, achei lá. Você pediu. Talvez se você tivesse feito a observação para mim, por favor, retire as alcaparras, eu pedia para a cozinha, que também é outra coisa. A cozinha não é obrigada a fazer alteração em prato por pedido de cliente, principalmente em restaurantes com demanda grande, um dia que está tudo muito lotado, dia dos pais, dia da mãe, Natal, que está aquela loucura na cozinha, tem restaurante que não faz alteração nenhuma.
Um restaurante que frequentemente faz, que você já conhece, que pede, que faz, naqueles dias ele tem todo o direito de não fazer, porque a cozinha está uma loucura. É normal isso acontecer e o cliente não tem nem como se chatear, porque a demanda está muito grande e eles estão trabalhando praticamente em ritmo de repetição. Não dá para parar para fazer um prato diferenciado para uma pessoa, né? A questão das formas de pagamento tem que vir lá no menu dizendo aceitamos Visa, Master, Pix, menos Credit. Brincadeira, gente. Tem que vir lá no menu dizendo todas as formas de pagamento, para depois o cliente não chegar e falar, olha, não tenho como lhe pagar, porque eu só tenho aqui diners e você não recebe. Então, tem que falar, tem que dizer o que recebe e o que não recebe, bem como o que eu falei anteriormente, a questão das taxas. Se tiver couvé, cobrança de couvé, se tiver a questão dos 10%, que é a taxa de serviço, tem que avisar. Se não tiver também, é bom que avise, não cobramos taxa de serviço. O cliente fica satisfeito quando ele vê isso, né? Tudo precisa ser dito, tudo precisa ser esclarecido, para que depois não tenha discussão, para que depois não tenha aquele bate-boca do cliente com o garçom. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que você não disse? Ah, mas não foi assim. É super desagradável. Tanto para a pessoa que está envolvida na situação, como para os outros das outras mesas que estão assistindo. Aqui a gente já cai nos métodos de cocção, né, que foi visto na aula passada. Temos 3 formas de cocção, que é o calor seco, né? Não existe nenhum tipo de água nessa cocção, não há meio aquoso. O calor úmido, que é o com água, e o calor misto, que é o que se inicia seco e depois existe a adição de água. Mas o que é a cocção? A cocção é o processo que você pega um alimento e, através do calor, de uma fonte de calor que você coloca aquele alimento, você vai mudar a textura, o sabor, o odor, a própria estrutura do alimento, né? Que você vai facilitar, ele vai se tornar digerível, você vai poder mastigar ele com mais facilidade. E também você mata, inclusive, germes, bactérias, tudo que está ali naquele alimento. O calor seco, né? Existem 3 tipos os principais de calor seco. A questão do assar, o grelhar e o saltear. A diferença entre eles. O assar são as grandes peças. É um frango inteiro, é um cupim, é uma picanha. São proteínas grandes e geralmente são proteínas mais fibrosas. São proteínas que você deixa marinando. O peru do Natal, que você deixa marinando 24 horas na geladeira. Elas vão para o forno. Por convecção, o calor vai pelo ar. Não existe nenhum líquido, não existe nenhum contato imediato da fonte de calor com o alimento. O calor é por convecção que chega nesse alimento. O grelhar já é diferente, tá? A proteína e existe o contato direto da fonte de calor, através da chapa, que a gente vê essa imagem aí, que geralmente a chapa de grelhar, ela tem essa característica dessas estrias, que dá até esse aspecto mais bonito para a proteína, para o peito de frango, para o peixe, para a carne. Tem a chapa lisa? Tem. Mas a chapa estriada, ela, além de deixar a proteína mais bonita visivelmente, um visual mais agradável, tem a questão também de escorrer um pouco, né? A gordura que o alimento solta. Porque no calor seco não é adicionado gordura. É com gordura do próprio alimento que ele vai soltar. E se for um alimento muito gordo, uma picanha gorda, uma peça de carne muito gorda, ele vai soltar muita gordura. E essas estrias servem para que você também retire essa gordura em excesso. O saltear são alimentos ou proteínas. Quando eu digo alimentos ou proteínas, porque pode ser, vou saltear um tomate, vou saltear uma verdura, não necessariamente uma proteína, mas são em pequenas porções, são alimentos que você vê que está bem cortadinho, é um camarão, é um tomate cereja, é uma carne pequenininha, mas sempre em pequenas porções, e é uma fonte de calor bem intensa, né?
O instrumento utilizado para fazer esse salteado é a saltese. Saltese é frigideira em francês, justamente para você ter esse movimento de ficar jogando para cima, por isso que se diz saltear. É uma fonte de calor intensa, que quando você vê que está esquentando demais, você levanta e salteia o alimento. E temos também a questão do fritar. O que é o fritar? É quando você coloca o alimento numa gordura em imersão. É gordura até cobrir. Não é o bife que você faz na sua casa. É o bolo frito que a gente encontra na rua. É o bolinho de chuva. É a batata frita. Tudo isso é fritura em imersão. É o pastel da feira. É a coxinha. Às vezes a pessoa vai fazer uma fritura dessa e ela pensa, mas é muita gordura. É muita gordura, isso faz mal. Eu vou botar só a metade para fritar essa batata aqui. Colocar a metade, você vai encharcar a batata frita que deveria fritar. Ela vai absorver a gordura que tem e não vai fritar e vai ficar encharcada. Então, quando o alimento precisa realmente ser frito, é em imersão. É gordura para sobrar. É para o alimento ficar boiando em gordura. Ele vai fritar e depois você coloca para escorrer. Você coloca com uma escumadeira, numa grelha, com papel, aí ele vai ser frito. Mas se você tenta economizar na quantidade de gordura, achando que está fazendo um negócio, porque é gordura demais, e não coloca a quantidade correta, é pior. Porque ele nem frita e ele encharca. Ele faz absorver a gordura. O calor úmido é quando a cocção desse alimento ela acontece no meio aquoso, né? Em um líquido. Pode ser água, pode ser uma água saborizada, uma água com raspa de limão, ou quando você, por exemplo, vai fazer sobremesa, peras em calda, né? Peras no vinho, que você coloca a pera descascada para ferver no vinho, com pau de canela, com anis. Tudo isso é calor úmido. Os exemplos que a gente tem mais comum é o escalfar o pochê, que é o ovo pochê, que é super famoso, a gente vê nos cafés, nos brunches, e o vapor, que a gente usa não só para cozinhar o vapor, mas a gente usa também para reaquecer os alimentos. Quando você coloca o alimento na cuscuzeira para fazer o cuscuz, é vapor. Quando você coloca um alimento para esquentar, né, no vapor da cuscuzeira também, é vapor. A panela de pressão, o alimento está cozinhando a vapor lá dentro. Então, todas essas são técnicas de calor úmido, que usam a água como meio de transferência desse calor. O calor é transferido através da água. E o calor misto é a combinação do calor seco com o úmido. Primeiramente, você faz o calor seco, né? Você sela o alimento e depois você adiciona a água. É o nosso refogado, quando você faz o refogadinho da carne moída, que você deixa a carne dourar e ela se refoga na própria gordura dela, na própria gordura que ela está soltando, né? E sempre no final, se vocês observarem, vai ficar o sumo da carne, um pouquinho da água que a própria carne libera. Ali o refogado. O guisado já são proteínas um pouco maiores, que é quando você faz um picadinho, você está vendo aí na segunda imagem. O estrogonofe, quando a gente vai fazer o estrogonofe, que você sela a carne primeiro, é um guisado. Porque depois vai entrar o creme de leite, vai entrar aquele molho, é um guisado também. Vai entrar um volume maior de água do que o que a carne selada vai soltar. A carne selada sempre solta um pouco. Mas aqui você adiciona volumes de líquido, que pode ser caldo, pode ser água, pode ser um molho branco, molho de tomate. É um líquido, vai entrar um líquido aí. E por último tem o ensopado, que é a proteína selada, o alimento selado e grandes volumes de água. É numa peixada, é numa moqueca, é numa sopa, que a gente coloca, adiciona muita água para depois adicionar o carboidrato que você queira colocar nessa sopa, ou arroz, ou feijão,
ou macarrão, a sopa minestrone, o ensopado, a sopa é um tipo de ensopado. Aqui eu tinha colocado para vocês as imagens que a gente utilizou na aula passada, né, para fazer uma pequena revisão dos métodos de cocção, vocês já responderam. E a gente vai finalizar com a unidade 3, que ela é bem rápida, bem pequena, tá? Alguma coisa a acrescentar? Alguém quer dizer algo? Todo mundo tão silencioso. Bom, vamos para a unidade 3. A diversidade gastronômica e sua importância no turismo. Bom, a gastronomia e o turismo, né? O que eu queria, através dessa disciplina, trazer para vocês era que vocês entendessem a importância de como o turismo gastronômico ele pode ser peça-chave e fundamental no arremate dessa experiência cultural que o turista de vocês pode ter. Porque, independente do roteiro que ele vai fazer, ele vai precisar se alimentar. Independente se ele veio a negócios, a trabalho, a lazer, não importa. O turista vindo para você, ele vai precisar se alimentar. Ele não vai ficar com fome, ele não vai viver de luz. Então, é nessa hora que o turismo gastronômico entra para poder fazer brilhar a experiência que ele está tendo naquele lugar. Para ele levar essa sensação de dizer, quando ele estiver lá na terra dele, lá onde ele mora, lá em Santa Catarina, que falarem em galinha caipira, aí ele, eita, quando eu estive lá no Piauí, para fechar um negócio da fábrica tal, parará, no congresso tal, eu comi galinha caipira, eita, galinha caipira boa. Para que aquela experiência se torne uma referência para ele, independente do que ele veio fazer. Claro que trabalhar com um turista que está a passeio é muito mais fácil, porque ele está ali à disposição, ele tem tempo de sobra, ele vem, vamos dizer, com outra vibe do que a pessoa que está trabalhando. A pessoa que está trabalhando, ela vem com o tempo contado, ela tem compromissos, ela não pode se atrasar. É mais difícil esse turista para vocês. Mas quem vem a lazer, de férias, para conhecer, para turistar, como a gente fala, esse é o cliente ideal para vocês, que vocês vão poder explorar mais. Quando eu digo explorar, é no sentido de poder levar esse cliente a ter mais experiências, né? Então, o turismo gastronômico, ele valoriza o local, ele valoriza tudo que existe de mais importante naquele lugar, para que quando o turista retorne à sua casa, ele fique com aquela memória afetiva daquele lugar com o que ele consumiu ali. Quando que ele veja na televisão uma imagem de uma cajuína, quando que ele veja na televisão uma imagem do Amaro Isabel, ele remeta ao Piauí. Nesse momento eu peço desculpa ao pessoal de fora, eu só estou falando as coisas daqui. Mas eu acho que vocês estão me entendendo. Da mesma forma que eu falei anteriormente, que na hora que a gente fala em pão de queijo, você não vai pensar em outro lugar no planeta Terra. Você só pensa em Minas Gerais. Por quê? Porque ficou fixado que ali é a referência, é o pão de queijo.
Então, nós somos capazes aqui no Piauí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde quer que seja, cada lugar é capaz de referenciar gastronomicamente o seu local para o turista que chega através do que oferece. Né? E essa questão do turismo não é só a questão do comer, da gastronomia, existe também a questão das bebidas, né? Está sendo muito desenvolvido no sul do país, a questão das vinícolas, a gente sabe disso, tem se investido bastante no enoturismo, agora tem, o pessoal está fazendo até corrida no meio das vinícolas, você corre e depois que termina a corrida, tem a degustação dos vinhos, quer dizer, já é uma experiência nova que já está somando aquilo que eu falei, a questão da qualidade de vida, porque você faz o esporte e depois vai beber. Já estão querendo agregar, né? Porque antigamente era só o turismo dentro da vinícola, era você ir para conhecer o processo de fabricação, os tonéis, as barricas e tal, e depois provava o vinho. Agora não, já agregaram. Eles já botaram a corrida, a pessoa recebe o kitzinho, aí ela corre no meio dos vinhedos lá, depois que terminou a corrida, ela vai beber, aí tem lá a harmonização, vai consumir alguma coisa, para vocês verem, já é evolução, já estão agregando, que é para chamar mais gente. E isso já é o pessoal pensando na frente, né? Tá vendo? Não, pessoal, agora todo mundo, geração saúde, bora trazer uma atração que vá chamar o povo para cá. Agora é a corrida no vinhedo. Tem também a questão do turismo do café, que por muito tempo a gente sabe que São Paulo, Minas Gerais, foi ali a sociedade do café com leite, então existe ainda esse resquício dos cafezais, o turismo cervejeiro que a gente tem ali no interior de São Paulo, a fábrica da Baden-Baden, né? Tem se desenvolvido também no Rio Grande do Sul bastante, o olivoturismo, que é a questão dos azeites de oliva, acho que até o Galvão Bueno, se eu não me engano, ele tem um olival lá, então tudo isso é turismo gastronômico, não é só o restaurante em si. Toda vez que você referencia alimento, bebida a um lugar, é turismo. Em Gramado, quando a gente fala em Gramado, a primeira coisa que você pensa, chocolate. É referência, chocolate de Gramado, toda vez que a pessoa viaja, que vai para o Natal Luz, que vai para aquelas coisas lindas que a gente conhece, que tem lá, o que é que tem Gramado, canela, chocolate. Todo mundo sabe. O turismo do queijo, os queijos do Brasil têm sido premiados internacionalmente nas competições de queijo, né? Então, a gente vê que tem crescido muito isso. E o Brasil, gente, é uma gastronomia, eu tô falando isso não é porque a gente não, mas é porque é verdade, é riquíssimo. É riquíssimo, tanto que os estrangeiros, quando vêm para cá, eles ficam impressionados, porque pela nossa diversidade, é muita coisa, é muito diferente. Vocês imaginem que a pessoa que sai de lá de um país deste tamanho, que é do tamanho de um estado nosso, o país lá é do tamanho ou menor que um estado nosso. Aí ela chega aqui, ela encontra esse universo de coisas, um monte de fruta tropical, um monte de prato diferente, uma mesma proteína explorada de várias formas. Isso é muito rico. A gente não dá valor porque a gente tem acesso ao tempo todo. Na hora que você quiser, você vai ali e come. Mas para quem vem de fora, que nunca viu, nossa, isso é encantador. Essa aqui foi uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, né? Eles fizeram um estudo sobre as tendências do turismo gastronômico para 2030 e o que está apontando é que vai ser bastante explorado a questão da Amazônia, né? O potencial de desenvolvimento, essa parte norte do país, que ficou muito tempo esquecida e ficou muito tempo quietinha. Agora as pessoas estão desenvolvendo, pensando bastante em ir para lá, por conta dessa questão também, dessa geração saúde, a questão de você fazer trilha, a questão de você fazer um mergulho lá em Bonito, junto dos peixes, esses programas mais good vibes, fugindo dos grandes centros urbanos. Então, se aponta, né, a Amazônia, a região norte, como um grande potencial até 2030 para esse turismo, não só gastronômico, mas para o turismo de uma forma geral.
levando-se em consideração que a região norte ficou por muito tempo adormecida, né? Talvez também por tantos movimentos que tenham feito, a questão da Amazônia, ser o pulmão do país e tal, isso tenha chamado a atenção, né, dos outros países, das pessoas para conhecer essa região. E não sei se vocês sabem, mas o Dia Nacional do Turismo é dia 8 de maio, né? Essa informação para complementar, para quem não souber. E ela foi instituída nesse dia porque foi o dia que foi feito um pedido para desapropriar as terras próximas ali às cataratas do Iguaçu para que se tornasse um parque, né? Porque ele era uma propriedade privada. Foi desapropriado para tornar um parque e foi um símbolo nacional de turismo. A partir daí, o Parque Nacional começou a ser conhecido, as pessoas começaram a olhar para lá, porque não tinha a visibilidade que tem hoje, né? E por que é tão importante a gente viajar pelo Brasil e quais as lições trazidas pelo turismo? Sempre vai ser menos burocrático. Por quê? Porque a gente está dentro do nosso país, da nossa casa, com a nossa língua, não tem exigência de passaporte, como você precisa para ir de um país para o outro ali da Europa. Às vezes o país é desse tamanho, mas você precisa de um país para o outro, de visto, de passaporte, é uma burocracia terrível. Muitas vezes você passa por situações constrangedoras, de revista. Então, aqui a gente tem um país com dimensões territoriais absurdas, né, que você tem inúmeras coisas para conhecer. Dentro de um mesmo país, você tem praia, você tem montanha, você tem clima seco, você tem caatinga, você tem clima temperado, você tem a Amazônia, você tem ali o Pantanal, você tem o Jalapão, tem muita coisa para fazer. O Brasil tem muito para se conhecer, né? Muitas experiências que ele pode entregar para nós mesmos brasileiros, que muitas vezes a gente não conhece o próprio país que a gente vive. Imagine para um estrangeiro. São muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil. É uma diversidade enorme. Graças a Deus, hoje em dia, com o advento da internet, com tantas reportagens, com tanto que se bate em cima de você conhecer o próprio país, que antigamente não existia essa campanha massiva da gente fazer turismo dentro do Brasil. Antigamente, viajar para fora era mais barato que viajar aqui dentro. Hoje em dia, não. O brasileiro tem ficado mais dentro do próprio país, feito o turismo local, que a gente chama, né? E você pode sempre, você vai sempre agregar quando você viaja, você conhece pessoas com vivências diferentes da sua, com visões de vida diferentes da sua, você sempre vai agregar conhecimento, você sempre vai voltar mais rico. Não tem como você viajar e voltar mais pobre. Você pode até voltar mais pobre de dinheiro, porque você gastou, mas de cultura, de experiência de vida, não tem. Eu costumo dizer que viajar, turismo, você se permitir fazer isso, é uma riqueza que nunca ninguém vai lhe tomar. Você nunca vai perder, você nunca vai ficar pobre dela. Qualquer outro bem que você comprar, um carro, uma casa, uma moto, um terreno, você corre o risco de perder. Mas você investir em viagem, em se enriquecer culturalmente dessa forma, é um bem que ninguém nunca vai lhe tomar. Porque são experiências que vão ficar marcadas em você, na sua memória. Você vai estar lá velhinho, sentado, esperando sua hora, e você vai fechar o olho e lembrar, oh meu Deus, como era bom naquela época, que eu tinha saúde, que eu podia viajar, eu fui no lugar tal, eu conheci fulano, eu fiz essa amizade, que até hoje a gente é amigo, eu conheci uma pessoa especial, às vezes até se casa, assim, turismo é descoberta. Turismo são experiências que só você estando lá para saber, né? E além de tudo isso, é a economia que gira. É a economia que gira para os restaurantes locais, é a economia que gira para a prefeitura, porque tem o imposto de serviços, é a economia que gira nos aeroportos, nas rodoviárias, é a economia que gira para vocês, turismólogos, é a economia que gira para o artesanato. Gente, é muito dinheiro entrando.
você vê por essas pequenas cidades, quando existe um evento, né, um rodeio numa cidade do interior, ou um evento cultural, como a gente tem aqui em Pedro II, Festival de Inverno, a quantidade de dinheiro que circula naquela cidade 4 dias, talvez seja maior do que praticamente o ano todo. É muito dinheiro que entra de uma vez só. A cidade, às vezes, não tem nem condições de receber tantos turistas. As pessoas alugam quartos nas casas porque não tem hotel. Então, é o dinheiro circulando. Isso beneficia o viajante, isso beneficia os profissionais do setor, isso beneficia todo mundo. É renda que entra, é economia circular, né? Então, inúmeras são as lições que esse turismo traz. E o turismo gastronômico, ele é a experiência que arremata tudo isso. É o que o seu cliente, o turista, depois de um dia de passeio no parque, onde quer que seja, ou no centro cultural, ele ter uma refeição maravilhosa, com uma coisa que ele nunca provou e que ele se surpreendeu, um sabor novo que vai ficar marcado, é a melhor coisa do mundo. É o que ele vai levar e ele vai sair falando por onde ele for. Olha, eu estive no lugar tal, eu comi isso e nunca vi em outro lugar. Então, a propaganda é aquele chamado boca a boca, que ele vai fazer trabalho de formiguinha e outros turistas virão porque escutarão o comentário dele. E assim, o potencial turístico vai crescendo. Assim, as agências começam a olhar para o lugar, quando vem que está crescendo, que as pessoas estão indo para lá, que tem potencial naquele lugar, e o turismo vai se desenvolvendo. E era isso, meus queridos, que eu tinha para dizer para vocês. Desejo felicidade, sucesso para todos. Espero que a disciplina tenha vindo a somar, a acrescentar na vida de vocês, no sentido de que vocês vejam como vocês podem explorar isso. Às vezes está do lado da casa de vocês. Às vezes é a senhorinha que farlicou há não sei quantos anos, que você vai pegar o turista e vai dizer, vamos bem aqui. E a mulher vai contar toda uma história, todo um enredo, e só aquilo ali já valeu a experiência, e o turista ainda vai comprar o licor da mulher e vai levar embora. Ou então a boleira mais antiga da cidade. Não necessariamente é um grande restaurante. Não necessariamente é uma experiência, nossa, que chique. Não, não é. Mas tem que ser uma coisa marcante. Tem que ser uma coisa que o turista faça, que só tem lá, que ele lembre. Onde ele estiver, quando ele olhar uma imagem, quando ele olhar a embalagem lá do licor seco, ele, oh, mas foi bom aquele dia, foi tão legal, foi tão agradável. Eu aprendi tanto quando eu escutei aquela senhorinha contar como é que ela faz o licor dela há 75 anos. Entendeu? É isso que o turismo gastronômico faz. Ele prende o turista emocionalmente àquele lugar. Essa é a missão do turismo gastronômico. Pode passar o tempo que for, mas quando ele escutar falar do lugar, quando ele escutar falar da comida, ele vai lembrar. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Não fiz ainda, não terminei a prova, mas vai ser uma prova bem carinhosa. Diga, Francisco. Acho que foi Francisco Elton que levantou a mão. Ou eu estou confundindo o nome? Ave Maria, Mar, sou louca por caranguejo. Eu amo caranguejo. É nesse final de semana, né? Agora, 21 e 22. Tá tendo agora... Exatamente, 21 e 22. Tá tendo agora o desafio do Delta, né? Tem uma programação grande de um monte de coisa aí. Assim, as instituições até se juntam, por exemplo, tem um desafio do Delta, que as pessoas vão caminhar não sei quantos quilômetros pelas dunas, aí
junta com o Festival do Caranguejo. Então, a Secretaria de Turismo, eles sempre buscam fazer essa casadinha, né? Uma programação cultural, fechando com a programação gastronômica, porque arremata, é a experiência sensorial completa do local para o turista levar gravado na mente dele aquele lugar. O turismo gastronômico, ele só agrega na experiência sensorial do turista. Ele está lá só para somar. Fora o que ele já viu, fora o que ele já sentiu, fora o museu que ele já visitou, fora as danças culturais que ele assistiu, fora tudo isso é turismo, tudo isso agrega, mas a gastronomia ela só vem só para arrematar. Vai ter um monte de prato de caranguejo. O ano passado o pessoal reclamou porque não teve o famoso caranguejo toque-toque, né? Que é caranguejo cozido. Sim. Tinha pouquíssimo, acho que só uma barraca vendeu. Porque tudo que envolve comê-lo. Mas esse ano parece que é uma exigência que tem que ter. Talvez seja porque é mais comum e as pessoas preferiram fazer coisas inovadoras. Talvez seja por isso. Mas vem, tem torta, tem casquinha, tem patinha, tem ensopado, tem um monte de coisa. E gostoso, bem feito. Eu acredito. Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa, quer deixar alguma mensagem, quer dizer alguma coisa, quer falar, dar alguma sugestão para a professora. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Sugestão que será faça uma prova bem light. Vou fazer, não se preocupe não. Aqui está todo mundo para se ajudar. A minha intenção aqui não é prejudicar ninguém. Pode ficar tranquilo. A prova vai ser feita com muito carinho. Professora, quando você puder, quando você quiser, aliás, eu posso parar a gravação, tá bom? Pode parar, mãe.